Espírito Santo tem colocado no meu coração nessa noite, dividir com os irmãos. E o primeiro texto que nós vamos ler se encontra em Isaías 26, no versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Versículo que particularmente eu gosto muito, né? Gosto muito dele. Que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? A palavra do Senhor aqui no livro de Isaías diz que o Senhor, né, conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. O que é uma mente firme no Senhor? E por que a paz de Cristo ela é diferente da paz deste mundo, né? A gente vê que o mundo ele clama por paz, né? Muitos pedem o final da guerra, um acordo, né? A gente sabe que há países aí, principalmente na Europa, que estão em guerra, né? Por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, desde, se não me falha a memória, desde 2022, se eu não me engano, se estiver errado pode me corrigir, mas se eu não me engano, desde 2022 eles estão em guerra, né? A gente vê que a Ucrânia já está praticamente um país quase que algumas cidades já nem existem mais, né? Porque a guerra lá é longa já e não tem, né, uma estimativa para terminar, né? E alguns outros países tentam um acordo de paz entre esses dois países, e é essa paz que o mundo se apoia, né? Uma trégua, né? A trégua de uma guerra, porque a paz de Cristo, aquela que nos foi dada, ela é totalmente diferente, né? Porque a paz de Cristo ela nos dá tranquilidade em meio às guerras, né? É no meio das lutas que a gente percebe que a paz de Cristo é o que a gente precisa para vencer, né? Eu creio que muitos aqui já passaram por muitas atribulações e muitas vezes o Espírito Santo, com uma palavra ou usando alguém, né, ele te traz paz no meio daquela tribulação, né? Te traz aquela tranquilidade, né? Às vezes tu está tão atribulado, tu vai, conversa com o irmão, tu recebe uma palavra, né, que vem de Deus, é lógico, né, através do teu irmão, aquilo que está dentro da Escritura Sagrada, e você sente um alívio, né? Você sente aquilo te confortando no teu coração, por mais difícil que seja a guerra que tu esteja passando, mas aquilo te traz paz. E não é uma paz momentânea como o mundo, né? É uma paz que, mesmo que algo de pior aconteça, né? Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos conforta com a paz que vem de dentro, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet que um pai estava indo até um local de um acidente e o seu filho estava morto nesse acidente. E ele estava caminhando até o local e no meio do caminho ele se ajoelha e começa a orar, né? E eu creio que ali ele estava buscando de Deus a paz, né? A força para chegar diante do seu filho morto. Irmão, a gente vê que no mundo muitas das vezes as pessoas não suportam certas coisas, né? Por exemplo, esse pai que perdeu um filho, né? Muitas vezes a gente vê pais e mães que ao perder um filho, eles, né, a gente usa a expressão morre junto, né? E é só Deus, né, irmãos, para dar essa força, né? Até não tinha me lembrado desse vídeo, me lembrei agora, né?
um exemplo, né? Porque Jesus, irmãos, a gente não entende, né? A gente não entende como Deus ele pode ser tão bom, né? A ponto de não só ter sofrido pelos nossos pecados, levado todas as nossas transgressões, mas Ele nos conforta nas nossas piores dificuldades. Ele mesmo quem disse que no mundo a gente teria aflição, mas era para a gente ter bom ânimo. E bom ânimo, irmãos, nem sempre é estar sorrindo sempre, né? A gente nunca, né? Não é todo dia que a gente está sorrindo, né? A gente, na verdade, tem mais motivos para chorar do que para rir, né? A nossa alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas nesse mundo tem mais atribulações, né? A gente vê os nossos irmãos, muitas vezes não é com a gente, mas a gente vê os nossos irmãos enfermos, né? Pessoas que a gente tem um carinho, passando por alguma dificuldade ou perdida, né? Longe da presença de Deus. Isso nos traz tristeza, né? No mundo a gente tem mais aflições do que alegria. A nossa grande alegria sim é estar, né, na presença de Deus, servindo ao Senhor. Essa é a nossa maior alegria. Não vou dizer que você vai ser triste o resto da vida, não. Nós teremos os nossos momentos de alegria, né? Nós teremos os nossos momentos de conquistas, os nossos momentos de paz, né, na família, mas também teremos os nossos momentos de guerra. E nesses momentos de guerra, irmãos, é que a gente vê o quanto a nossa fé ela está firmada no Senhor. Porque é muito fácil, né, nós glorificarmos a Deus quando tudo tá bom, né? Quando tudo vai bem. É muito fácil, né, pastor Marcelo? Muito fácil a gente vir a casa do Senhor. Mas quando está difícil, mas quando as circunstâncias, né, dizem que não, aí que a gente vai ver, né, que a nossa fé ela está firmada em Jesus, que a nossa paz ela não depende do governo, ela não depende do nosso patrão, ela não depende do nosso cliente, ela não depende se está chovendo, se não está. Você escolhe. Como eu já falei aqui outras vezes, né, muitas vezes a gente levanta com aquela sensação assim, despertou o telefone. Mas se a gente parar para ver, irmãos, e eu tenho trabalhado isso na minha vida, que quando desperta o telefone e para você acordar e levantar é porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Por mais que o teu dia, tu saiba que ele já vai ser carregado, né? O pastor Marcelo acordou lá e lembrou que tem 3 caminhões de vedação para contar lá, né? Mas a gente escolhe, né, irmãos, como a gente vai encarar isso, né? Se é usando a paz que Deus nos deu, né? E profetizando que o dia vai ser bom. Aleluia. Né? Várias vezes já me acordei com algum problema na mente, assim, e ao acordar, assim, antes de eu pensar em reclamar, eu pensei, em nome de Jesus, esse problema vai ser resolvido, e o dia vai ser uma bênção, e vai ser tudo conforme a vontade de Deus. E sabe, irmãos, as coisas são diferentes. Aleluia. Quando a gente decide exercer ou usar, vamos dizer assim, usar a paz que Jesus nos deu, as coisas ficam diferentes. Muitas vezes aquele fardo, né, você olha para aquela situação, qualquer ela que seja, irmão, no trabalho, na família, você olha para aquela situação e diz, você tem 2 maneiras, irmãos, de encarar isso. Ou você simplesmente ignora aquilo que Jesus nos, né, o poder que Jesus nos deu de profetizar, de repreender, de clamar, para que essa situação venha a mudar. Ou você vive aquela situação, se entristece, leva para o lado negativo. Muitas vezes é isso que nos atrapalha, irmãos, de vencer as nossas guerras. Deixar que a paz de Cristo ela reine no nosso coração. Eu estou dizendo aqui que você não tem a paz de Cristo, mas muitas vezes a gente esquece, né? Acaba agindo com a razão,
E quando a gente toma a frente, né, irmãos, geralmente dá problema, né? Porque nós somos homens falhos, homens, mulheres falhos, nós carecemos da misericórdia do Senhor. Nós carecemos da misericórdia dele, do favor dele, da paz dele, da graça dele. Porque sem ele a gente nada pode fazer, irmãos. Em João capítulo 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreis. A paz que Jesus nos dá, como eu falei, não é a mesma que o mundo nos oferece, né? Não é aquela paz, não é aquela trégua, né? E a gente fica torcendo para que essas guerras terminem, mas a gente nunca sabe quando vai se levantar outra. E a gente sabe que em meio a essas guerras aí, quem está no meio dessas guerras, eles não sentem alegria nenhuma, né, irmãos? De ver seus países destruídos, os seus familiares mortos, seus lares, suas casas, tudo aquilo que eles adquiriram sendo destruído por bombas. Como ter paz no meio de uma guerra, né, irmãos? Mas nós, os filhos de Deus, adquiridos pelo sangue de Jesus, nós podemos, irmãos. Talvez isso seja algo tão precioso, além, né, claro, principalmente a nossa salvação, mas uma das coisas mais preciosas que Jesus nos deu, que é ter paz em meio às nossas tribulações. A palavra do Senhor tem várias passagens, né, onde diz para a gente descansar no Senhor, entregar ao Senhor, confiar nele, né? Isso é ter paz, irmãos. Isso é exercer a paz do Senhor, entregar nele, confiar. Eu sei que é difícil, irmãos, porque eu também praticamente toda semana, né, tenho alguma dificuldade, algum problema, algum detalhe no trabalho, em qualquer outro lugar, né? E a gente fica preocupado, fica com a nossa mente atribulada, né, muitas vezes, né, irado muitas vezes, né? Mas a palavra do Senhor diz que a gente está neste mundo, né? Nós vivemos num mundo, né, terreno, onde todas essas coisas vêm para nos assolar. O que Jesus espera de nós é que nós não venhamos abandonar, né, a paz que Ele nos deu, não pecar quando nós estivermos irados, porque é difícil, né, irmãos? É difícil a gente lidar com algumas pessoas, muitas vezes enviadas do nosso inimigo, né? Porque o inimigo também usa, né, as pessoas, assim como o nosso Deus usa pessoas para nos abençoar, nos edificar, o inimigo ele também usa, né, pessoas para que venham nos afrontar, nos tirar a paz, né? A gente usa esse ditado, né? Veio aqui me tirar a paz, né? Literalmente, né, irmãos? Muitas vezes o inimigo ele quer lançar algo no teu coração, na tua mente, para estragar o teu dia. Talvez tu acordou, tu está lendo uma palavra, está te consagrando e muitas vezes vem, né, um enviado do inimigo ou talvez não uma pessoa, mas uma situação, né, enviado do nosso inimigo, um dardo, né, inflamado, como diz a palavra, para que a gente venha perder a nossa paz, né. Mas eu quero dizer para ti nessa noite que essa paz que Jesus nos dá só depende de nós, irmãos. Nós não vamos perder ela. Só depende de nós estar conectado, né? Estar ciente que o mundo, o nosso mundo, o mundo que o cristão vive, ele é espiritual. Então essas coisas elas acontecem no espiritual, né? Quando a gente precisa, quando a gente é afrontado ou algo que acontece nas nossas vidas, nós temos que pensar primeiro no espiritual, repreender e pedir ao Senhor: Senhor, me dá paz para mim passar por essa situação, né, da melhor forma possível, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor sabe como eu devo passar. Então, muitas vezes, irmãos, as coisas elas vêm para nos assolar, né, para nos fazer entristecer.
Hoje mesmo aconteceu, eu até fim do dia agora, né? Eu olhei o celular e dei glória a Deus. Minha mãe, não é? O que houve? Eu disse, não, eu tinha feito um serviço com um rapaz lá e entreguei para ele, né? Feito com o maior carinho, o maior capricho todo, montadinho, bonitinho. E ele me ligou, Maico, o motor aqui não está dando pressão de óleo. Eu digo, oh, Deus, né? O que era para ser um descanso, já para mim, já me atribulei, né? Mas eu pensei, não, mas estava tudo certinho, né? Tem alguma coisa errada. E eu mandei um áudio para ele falando duas coisas para ele. Duas peças que poderiam